sou missionário, servo católico, né? A minha missão é ser uma voz em defender a fé católica, doutrina católica, combater as heresias com a sola escritura. Essa é a minha missão. É o tema que é herege rejeita a igreja. Simples, cara. Aquele que se apartou do magistério, aquele que se apartou da tradição, aquele que não tem Pedro como seu pastor, irão rejeitar a igreja, porque eles acreditam na sua própria igreja, nas suas próprias conclusões e nas suas próprias pregações. Para ele, a Igreja Católica Apostólica Romana é uma igreja idólatra, é a Babilônia, e para eles a Igreja Católica se corrompeu. A solução foi ali em 1700 pelo Martinho Lutero, quando fundou as suas teses e se revoltou contra a igreja. E daí aconteceu a Reforma Protestante. Os protestantes, eles acreditam na Reforma Protestante. Eles acreditam somente na Escritura. Se você for avaliar, refletir, basicamente, historicamente falando, teoricamente falando, então, o próprio Cristo errou na sua profecia, o próprio Espírito Santo que assiste essa igreja errou, se você for ver a visão protestante. A solução foi ali em 1700, 16 séculos de atraso. Interessante, né? Que visão louca, né? Olha só que interessante. O texto é simples. Mateus 16, ou Marcos 8, Lucas 9. Tinha pessoas ali de várias pessoas ali. Um diz que é João Batista, outro diz que é Elias, outro diz que é Jeremias, outro diz que é um dos profetas que ressuscitou, etc. O texto muito simples que os protestantes distorcem, o texto já diz claramente que Cristo ele é a igreja, Cristo ele é a palavra, Cristo ele é o verbo, e só quem pode fundar igreja é quem morre na cruz. Quem foi enviado por Deus. Vou dizer aqui Marcos 16, do 13 ao 15, tinha pessoas ali que estavam nessa decisão. Né? E Pedro exprime a fé. Só Pedro teve a revelação. Tinha 11 ali, 12 com Pedro. Mas Pedro teve a revelação por quê? Para não ter divisão. Já pensou? Os 12 tivessem a mesma revelação que Pedro? Ia ser como você vê hoje. Essas divisões. A igreja que foi edificada por fulano Pedro, a igreja que foi edificada por fulano Marcos, Mateus, a igreja que foi edificada por Judas, etc. Não, cara. A revelação é uma só. Não foi de homens. Os protestantes lêem esse texto, lê, mas não compreende. Por quê? Não aceita a igreja como sua mãe. Porque a igreja é a esposa de Cristo, a igreja é o corpo místico, a igreja que está a verdade. Cristo morreu na cruz por essa igreja para se tornar pública. E os apóstolos morreu também na cruz para edificar essa igreja. Não as igrejas. Esse dia eu perguntei para a irmã protestante, ela falou, vou dar um assunto particular para ela, né? Você tem que voltar na igreja. Você vai ter autoridade de expulsar demônio. Mas eu falei, minha irmã, mas qual delas? Numa igreja que você se sente bem, mas qual delas? A Universal prega uma igreja, a Assembleia tem uma igreja, a Mundial prega uma igreja. Mas qual igreja vai ser arrebatada? Falei, a esposa do Senhor. Mano, qual delas que tem várias igrejas? Não, o Espírito Santo vai te inspirar no dia, vai te mostrar qual é a verdadeira esposa de Cristo, etc. E aí, mano? Então, Cristo ele tem várias esposas? É uma esposa só, ela ficou quieta. Que é o protestante, ele quer que você se converte para a igreja dele, ele quer que você vá para a igreja dele, deixe a igreja católica e segue essas suas doutrinas, que essa base doutrina de homem. Essas igrejas de homens, que diz que é a esposa noiva de Cristo, que a Bíblia diz ao contrário. Cristo só tem uma esposa, Cristo só tem uma noiva. Cristo deu a vida por essa esposa, por essa igreja
lá na cruz para essa igreja se tornar pública e os apóstolos deram a vida também para essa igreja ser edificada. Olha só que interessante, ó. Mateus 16, 18. E eu te declaro, tu és Pedro, essa pedra edificarei minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Ou tudo que desligares na terra será desligado no céu. O texto é simples, cara. João 2, ou João 1, 42. Cristo ele moda e muda o nome de Pedro para Cefa, que é pedra, que é rocha, que irá edificar este edifício. 1 Pedro 2, 4 e 5. Que simples. Está declarando sobre ti, Pedro, diferente igreja. E deu a chave de ligar e desligar a esse pastor, que vai ser o pastor universal, que vai pastorear as ovelhas aos cordeiros. Que interessante. E os protestantes também eles gostam mas Pedro, não é só Pedro que tem a chave, porque Cristo deu essa autoridade a outras pessoas também, tal, etc. Como diz os Adventistas do sétimo dia, como diz Augusto Nicodemos, e esses pastores que lê a Bíblia com sua auto-interpretação pessoal. Aqui, ó, eu uso esse texto também que é muito simples, ó, perdão dos pecados. Mateus, do 15 até o 20. Ó. Se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreenda-o entre ti ele, somente se te ouvir, terá ganho teu irmão. Se não te escutar, toma contigo uma ou duas pessoas, a fim de que todas as questões se resolvam pela decisão de 2 ou 3 pessoas. Ó. Aqui não está falando de ligar a igreja, tal, etc. Está falando de concordância, de perdão. Também se recusar ouvir seu irmão, tal, etc. 2 ou 3 testemunhas, ao 17 é interessante. Ó. E se não ouvir a igreja também, é um pagão publicano. Outras traduções ali, a pastoral está falando que é ministério, né? Comunidade. 17. Se recusar ouvi-lo, dizer à igreja. E se recusar também a igreja, seja ele para ti como um pagão, um publicano. Em verdade, vos digo, tudo que ligares sobre a terra será ligado no céu. E tudo que desligares sobre a terra será desligado no céu. Que interessante. É simples, cara. Um protestante, ele entra, um amigo meu, ele é muito cabeça dura. Eu mostro para você na Bíblia onde tem a idolatria católica, eu mostro na Bíblia para você que Pedro, meu Papa, etc. Cara, você vai mostrar o que? Essas pregações, esse ensinamento distorcido que esses pastores pregou durante todo esse tempo quando veio a revolta protestante. Ah lá, Pedro não pode ligar, outras pessoas não podem ligar. A minha igreja que eu estou congregando ali, a minha seita, pode ligar porque... Se você for perceber, cara, tanto no Velho Testamento e no Novo, no Velho Testamento só tinha uma forma de culto, onde que era o tabernáculo, o templo do rei Salomão. No Novo Testamento só tem uma forma de culto, que é a igreja que vai ser fundada e edificada pelos apóstolos. No Velho Testamento só tinha um Espírito Santo. Eram os tecidos, os objetos sagrados, era ungido pelo óleo ungido, que é o Espírito Santo. Uma forma de óleo ungido. Não tinha vários óleos ungidos. Não tinha várias igrejas. Não tinha vários mestres. Só tinha um pastor, Moisés. Sacerdote, Arão, seus filhos. Novo Testamento, sacerdote Cristo. Sucessor de Cristo, Pedro. Um só Espírito Santo. 2 Coríntios 4, ele não pregava Jesus diferente. Que você vê hoje em dia aí. Cada igreja aí segue esse fundamento de fábula de novidade. Cada reunião é um envelopinho. Como diz a irmã protestante que estava conversando com ela ontem. Estou cansado, Roberto, dessas igrejas. Cada dia é uma campanha, é um envelope. Eu falei, mas não tem base bíblica nenhuma isso. O sacrifício que Cristo já fez. Eles usam também essa tática aqui, ó. Mateus 18, 20. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí eu estou no meio dele. Quer dizer que na igreja que está na unidade, que está sob o pastoreio
de quem foi profetizado, de quem foi revelado. Mateus 16, 18, 20. Que interessante. Por quê? Olha só que interessante. Essas igrejas, hoje em dia, se você não escutar essa igreja, se você não acreditar nessa igreja, nessa doutrina dessa igreja, você vai acreditar nessas doutrinas aqui, ó. 1 Timóteo. Olha só que interessante, cara. Quatro. 1 e 2, ó. O Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros, alguns hão de apostar da fé, dando ouvido a espírito embusteiro e doutrina diabólica. Que interessante. A outro espírito e doutrina diabólica. Segundo Coríntios 4, irão pregar vários Jesus diferentes. Que vários Jesus diferentes? Que é outra doutrina, que é outro Jesus, que é essas doutrinas diabólicas que vão arrastar a multidão. O foco não é Jesus. O foco não é a doutrina. O foco não é a sua esposa. O foco é o fundador. O foco é as campanhas, os propósitos, os votos. E se você for meditar aqui mais para frente, mais profundamente, ó, em Timóteo 4, 6, ó, recomenda esta doutrina aos irmãos. E será bom ministro de Jesus Cristo, alimentado com a palavra da fé e da sã doutrina que até agora seguiste com exatidão. Está repreendendo as doutrinas estranhas que vem por esse espírito zombeteiro. Olha só que interessante. Por quê? Em Timóteo 3,15, que a igreja é o baluarte da verdade. Em Timóteo 4, 2, pegar a palavra, pregar a palavra, insistir, oportuna e importunamente, repreender, ameaça, exaltar com toda a paciência e empenho de instruir. Quer dizer o quê? Ó? Insistir com a doutrina verdadeira. Essa é a nossa missão. E combater também. Título 9. Olha só. 5, 3 e 4. Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levando pela própria paixões e pelo período de escutar novidades e ajuntarão mestres para si. Ó. Essas novidades arrastam a multidão. Porque não é o evangelho mostrando Jesus Cristo. Não é o evangelho que vai te levar à verdadeira, que vai te levar à conversão, que vai te mostrar o mistério da cruz. Não, é novidade. É material. Quer dizer o quê? A campanha da prosperidade. Ao 4, apartarão os ouvidos da verdade, se atirarão a fábulas. Essas profecias aqui não é só para a igreja protestante, não. É para a igreja católica, apostólica romana, que vão surgir essas fábulas, essas novidades, essas prosperidades que está entrando dentro da igreja. Se você for perceber, toda profecia que está na Bíblia é exclusivamente para a igreja. Que interessante. Colossenses 8, Cristo é a cabeça da igreja. Colossenses 2,19, também Cristo, ele é a cabeça da igreja. Simples, cara. Em João 6, 45, está escrito: nos profetas todas serão ensinadas por Deus. Assim todo aquele que ouvir o Pai e foi por ele instruído, vem a mim. Ó, quem instruiu? Jesus Cristo, o Pai. Quem instruiu os apóstolos? Enviou os apóstolos? Cristo. Então, será ensinado por Cristo, por Deus, o caminho da verdade. Por isso que Cristo escolheu 12 e deixou um como ser o chefe dessa igreja, para ensinar a verdade. Que igreja é essa que tem uma só fé, só a partir de Efésios 4, 5?
Pedro também vem nos ensinar, vem nos alertar. Segundo Pedro, aqui ó, falso doutor e seus embustes. 2, do 1 ao 3. Eu estou usando a Bíblia Católica. Eu acho que essa Bíblia Católica aqui é a melhor que tem, cara. A tradução dela. Ó, assim como houve em Jerusalém, né? Povo, falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos doutores que introduzirão disfarçadamente seita perniciosa. O que é seitas? Para os protestantes, a Igreja Católica é uma seita. Mas a Igreja Católica só tem ela. Tem doutrina, tem tradição, tem patrística. Tem mais de 2000 anos de história. Seitas perniciosa, ele renegando assim o Senhor, que resgatou, atrairão sobre si uma ruína. Repetindo, ó, muitos seguirão nas suas desordens e serão, deste modo, causa deu o caminho da verdade, ser caluniado. Movida por cobiça, eles vos hão de explorar por palavras cheias de astúcia. Ó. Tá na Bíblia, tá na Bíblia. Há muito tempo a condenação os ameaça e a sorrindo não dorme. Quer dizer o que, cara? É somente a Bíblia? Sim. Por que somente a Bíblia? Porque somente a Bíblia você vai conhecer a verdadeira doutrina, a verdadeira igreja, que foi fundada na cruz. Na Bíblia você vai entender como foi edificado esse corpo místico. Simples, cara. E você usar corretamente a Bíblia, claro, né? Se você for ver com essas visões protestantes, tal, etc., se você tem uma Bíblia, se você conhece a Escritura, você pode montar uma igreja, fundar uma igreja e tal, não. A Bíblia proíbe. Que Cristo ele fundou uma só, única igreja, para você não ficar à mercê desses falsos profetas, com essas fábulas, com essas novidades. Então, só tem uma só fé. Efésios 4, 5. E a verdade será conhecida pela a igreja, Efésios 3:10. É um só Espírito Santo. Como vai dizer aqui em Coríntios 12:12, Romanos 12:5, os apóstolos estão gregados nesse corpo místico. Coríntios, para encerrar o vídeo, que o vídeo já tem 17 minutos. Aqui, ó, Coríntios 12:4. Há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em tudo. A cada um é dado a manifestação do Espírito para prever proveito comum. A uns é dado pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, por esse mesmo Espírito. A outro a fé pelo mesmo Espírito, a outro a graça de cura as doenças no mesmo Espírito. A outro dom de milagres, a outro profecia, a outro discernimento do Espírito, a outro a variedade de línguas, a outros, por fim, interpretação são das línguas. Mas a um e o mesmo Espírito distribui todos esses dons, repartindo a cada um como vem a paz. Quer dizer o quê? Na igreja. Essa profecia aqui, para a igreja. Se você se apartou, se você desviou, você já não vai ter comunhão com esse Espírito. Com esses dons, com esses milagres, com esses prodígios, com esses feitos. Se apartou. Como o Espírito vai habitar num homem, numa mulher que se apartou do corpo místico, onde está esse Espírito Santo, que assiste tanto que as apóstolos ali, a igreja estão por causa desse Espírito Santo. Você vê, a profecia é para a igreja. Se você cantar Coríntios 12:28, Deus construiu primeiramente os apóstolos. E se você cantar 27, ora, vós sois corpo de Cristo, e cada um de sua parte é um dos seus membros. Ó.
Os apóstolos são membros do corpo de Cristo, que é a esposa, que é onde está operando esse Espírito Santo com diversos dons de língua, de interpretar, de pregar, de ciência e etc. Não está numa igreja vinda de homens. É outro Espírito. É outra revelação contrária. É outro Espírito que vem desse Espírito zombeteiro, e 1 Timóteo 4, 1 e 2, que vai pregar pregações disfarçadamente, tendenciosamente, para tirar o foco da verdade, o povo do caminho da verdade, o povo da salvação. O povo vão dar crédito de agradamento, como diz lá 2 Coríntios 4. Salve Maria, sou missionário de São Roberto.